Olá, sou o professor Fábio da Mata, da Universidade Federal de Viçosa. Vou falar para vocês um pouquinho dos resultados principais de um projeto intitulado Como altas concentrações de CO2 poderão impactar o crescimento, as trocas gasosas e as relações hídricas de plantas de café sob deficiência hídrica. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG, tá? Então, vou falar agora um pouquinho desses resultados para vocês. Quando a gente fala, na verdade, em mudanças climáticas, né, uma coisa que nos vem à cabeça é que está havendo um aumento muito expressivo das concentrações atmosféricas de CO2. Esses aumentos, por exemplo, eles foram da ordem de 315 ppm de CO2 nos anos 60, até os dias de hoje, alcançando aproximadamente 425 ppm de CO2. Esses aumentos, tá, eles são preditos, tá, para o fim do século atual, de chegarem até 1.000 ppm de CO2, dependendo dos cenários de emissões de gás de efeito estufa. Eu queria falar para vocês que esse aumento de CO2 é maravilhoso para as plantas. Quanto mais CO2, melhor. Mas qual o problema? É que, em paralelo ao aumento do nível de CO2, temos também o quê? Aumentos na temperatura, poderão chegar até 4 graus Celsius no ano 2100, em paralelo a extremos de precipitação, isto é, chuvas mais torrenciais e secas mais prolongadas. Então, essa parte das mudanças climáticas seria a parte negativa, na verdade, a afetar a performance das plantas em geral e do cafeeiro em particular. Então, quando nós, por exemplo, vamos pensar em mudanças climáticas, né? Tem uma pergunta muito hoje em voga: qual seria o futuro da cafeicultura? Né? Então, se nós formos olhar na internet, é uma série de questões observadas, por exemplo, mudanças, né, de perda de sustentabilidade, redução das áreas aptas ao cultivo da espécie, migração de lavouras para maiores altitudes e maiores latitudes, como também perda de qualidade e maiores preços, como está vendo atualmente, por exemplo, né? O café está muito caro em função de secas e altas temperaturas. Agora, as predições sobre o futuro da cafeicultura são muito sinistras e alarmistas, porque são baseadas quase exclusivamente em aumentos da temperatura, né, sem considerar os aumentos associados também na concentração atmosférica de CO2. Então, para muitas pessoas, as atuais mudanças climáticas estão impactando fortemente a performance do café. E os nossos principais resultados que obtivemos com este projeto foram que os cenários catastróficos que muitos postulam no que respeita ao futuro da cafeicultura deverão ser, pelo menos em parte, atenuados pelo aumento da concentração de CO2 hora em curso. A título de exemplo para vocês, tá, que nós tínhamos, né, plantas de café, né, aqui A e B, plantas de CO2 ambiente, C e D, plantas de CO2 elevado. De cara, vocês podem reparar que em CO2 elevado tem muito mais folha, muito mais biomassa em relação às plantas em CO2 ambiente. Esse maior biomassa, tá, esse melhor enfolhamento, está associado fundamentalmente ao aumento da magnitude das taxas fotossintéticas. Agora, qual a diferença de A e B? Aqui nós temos planta sob seca, repara, sob seca cresce menos que planta irrigada, como é de se esperar. O mesmo acontece com o CO2 elevado, tá? A planta sob seca cresce um pouco menos e a planta em CO2 elevado, porém irrigada. Mas reparem vocês na planta sob CO2 elevado e sob seca, olha bem como está aqui o desenvolvimento do sistema radicular. Raiz muito mais profunda, que garantiria a planta no campo, que capacidade de extrair mais água do solo, tolerando melhor uma condição de deficiência hídrica no solo. Então, o que a gente postula realmente é um efeito mitigador, né, do alto CO2 em relação à ocorrência de secas em se tratando da performance do café. E quando nós cultivamos plantas de café no campo, né, ao longo de 3 safras, nós observamos, aqui em branco, tá, seria CO2 elevado, vermelho CO2 ambiente. Nós temos produção de grama de café por planta. Repare que nas 3 safras, tá, houve um aumento significativo da produtividade do café. E, na verdade, em média, esse aumento foi da ordem de 28% na produtividade. Então, o que nós temos como principal conclusão é que o aumento da concentração de CO2
ao mesmo tempo que indiretamente contribui para o aumento da temperatura e ocorrência de secas, pode grandemente minimizar, atenuar os efeitos negativos desses estresses. Então, a gente agradece muito à FAPEMIG pela concessão do apoio financeiro. Tá? Aqui está meu e-mail para quaisquer esclarecimentos adicionais. E a gente fica, então, à disposição de vocês, tá? Aqui na Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado.